Fala licitante, fala concurseiro, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal hoje tratando sobre licitações. Vou trazer um tema extremamente interessante e prático, né? Algumas considerações do que eu considero as premissas, as três principais premissas que todo licitante deve conhecer para poder desenvolver aí uma participação efetiva nas licitações, evitando tanto interpretações excessivamente formalistas de agentes de contratação, pregoeiros, quanto também interpretações excessivamente burocráticas de outros licitantes que às vezes tentam utilizar de pequenas irregularidades procedimentais para tentar fazer prevalecer, não com o melhor preço, né, mas sim com a questão formal, né? Então o nosso tema aí já está aí aparecendo aí fixado na tela para os senhores. Premissas básicas para uma boa atuação nas licitações. Antes, gostaria de me apresentar para os senhores, dizer primeiramente a todos que sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui, nosso canal Renato Manussi, aqui no YouTube, onde eu trabalho com licitações e concursos públicos. Ajudo vocês aí tanto, né, nas compras governamentais, quanto quem deseja ingressar no serviço público, como eu logrei êxito nesta árdua empreitada. Então, eu sou Renato Pessoa Manussi, está espelhado aí para os senhores o meu currículo. Eu sou advogado e atualmente procurador jurídico, né, da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Também já presidi por mais de 10 anos comissões de licitação e atualmente eu atuo como agente de contratação pregoeiro nas contratações públicas do órgão aí que eu mencionei para os senhores que eu estou vinculado. Eu sou bacharel em Direito pela PUC Minas, também tenho especialização em Direito Civil e Processual Civil pela mesma instituição. Eu sou professor aí acadêmico, tenho atuações aí com artigos e obras jurídicas, tenho publicações em meu nome, livros na área de concursos, sobretudo. Tenho alguns artigos também na área acadêmica e sobre licitações e contratos. Eu também já atuei como professor tutor do curso de pós-graduação da Estácio Cers, né, no período aí de abril de 2015 a janeiro de 2018. E já fui professor conteudista do Estratégia Carreira Concursos de 2020 a 2021. Essas então aí deixo também para os senhores os meus endereços aí, né, meu e-mail pessoal, meu site, meus endereços do minha rede social aí do Instagram, Facebook e o do nosso canal aí, embora não esteja aparecendo, mas você sabe aí que é Renato Manussi. Você encontra tudo sobre licitações e contratos e também sobre concursos públicos. Sem mais delongas, vamos então dar início ao tema separado para esse nosso bate-papo hoje aqui. Nós vamos começar falando então da primeira premissa. Na verdade, até antes, gostaria de esclarecer aos senhores que nós vamos tratar em três premissas que todos devem conhecer aí para poder desenvolver um bom trabalho com licitações e contratos, que são elas: primeiro, o exame da finalidade, né, por que é exigido determinada situação na licitação, a questão da proporcionalidade e um item que eu trato em separado aqui, mas que não deixa de ser um desdobramento da própria proporcionalidade, que é aplicado também pelos tribunais, que é o formalismo moderado. Ok? Vamos então dar início tratando exatamente com a questão da finalidade. Bom, os senhores bem sabem que a licitação é um procedimento burocrático. Assim como nós, quando fazemos as nossas contratações nos nossos dia a dia, nós fazemos pesquisas, nós buscamos os melhores preços, e a administração não é diferente. Só que para ela fazer essa pesquisa, essa busca do melhor preço, esse procedimento ele é um pouco burocrático. Eu diria que ele é essencialmente burocrático, né? Essas exigências, entretanto, senhores, embora haja essa burocracia, essas exigências não são estabelecidas aleatoriamente da cabeça do legislador. Não, nós temos a legislação que nos traz previamente essas exigências, e elas sempre se fundam em uma finalidade. Qual seja, nós vamos saber, conforme o requisito, conforme o que for sendo exigido, nós vamos saber por que eu exijo que o licitante, em relação à habilitação jurídica, ele apresente os seus atos constitutivos, os documentos da sua empresa, para verificar se ele tem capacidade de exercer direitos e assumir obrigações, ou seja, se ele tem capacidade para praticar os atos da vida civil e poder implementar
e poder implementar o objeto do contrato, né? Porque não adianta ele não ter capacidade de ter uma baita de uma estrutura, mas se ele não está regularmente formalizado. Nesse sentido, a própria lei nos traz essa finalidade. O artigo 66 da nova lei nos diz: a habilitação jurídica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, a autorização para exercício da atividade a ser contratada. Também, por que nós exigimos, em determinadas circunstâncias, habilitação técnica? Ou seja, porque o licitante ele tem que ter uma experiência prévia no exercício com atividades semelhantes, por exemplo, a visita técnica, ou enfim, porque eu preciso aferir o licitante se ele tem aptidão para prestar o serviço objeto da licitação. Uma das formas é exigir o atestado de capacidade técnica, ou seja, ele já prestou esse serviço para outras entidades. Isso é algo positivo, isso é algo que o credencia para o exercício dessa atividade. Também, por que eu exijo a habilitação fiscal, social e trabalhista? Porque a lei exige que ele esteja no exato cumprimento dos seus deveres perante o fisco, com o pagamento de tributos, com a Seguridade Social, com os encargos sociais, Seguridade Social e FGTS, e o respeito às normas trabalhistas. Senhores, isso aqui é uma finalidade da lei que busca, através dessa indiretamente, exigir comportamentos do empresário para que ele cumpra esses encargos. Ele tem que poder, para ele poder participar. É uma forma indireta de exigir que ele atenda à legislação, essas legislações aí com esses seus encargos. Enquanto cidadão e empresário, ele é obrigado, né? Se ele não cumprir, ele não pode participar de licitações. E por que, por fim, eu exijo a habilitação econômico-financeira? Para demonstrar que ele tem capacidade econômica, aptidão econômica, tem lastro financeiro para poder garantir o cumprimento das obrigações que ele vai assumir no futuro contrato. Acredito que, em relação à primeira premissa, seja a questão central que nós trabalhamos aqui. Vamos agora dar início à segunda premissa, que é a questão da proporcionalidade. As exigências que nós temos em relação à licitação são o mínimo para que se garantir o alcance dos fins almejados pelo Estado quando ele promove o certame licitatório. E quais são estes fins que o Estado busca? O Estado não deve privilegiar a forma, ele deve buscar alcançar estes fins que estão aí espelhados pelos senhores, retirados do artigo 11 da nova lei de licitações, que nos diz, né, que o processo licitatório tem 4 objetivos. O primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que refere ao ciclo de vida do objeto. Segundo, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Terceiro, evitar contratações com sobrepreço ou preços manifestamente inexequíveis e a superfaturamento na execução dos contratos. E, por fim, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Para alcançar essas finalidades, evidente que nós vamos exigir algumas exigências formais, mas a forma não pode se sobrepor ao objetivo, e é isso que a proporcionalidade vai nos trazer. Eu trouxe aqui para a gente discutir aqui um caso aqui que o Tribunal de Contas nos traz, do Tribunal de Contas da União. Aliás, nesse tema de licitações e contratos, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas em geral, são férteis em material, em doutrina. Quem quer trabalhar com licitações precisa conhecer a jurisprudência dos tribunais de contas, sobretudo do Tribunal de Contas da União. Só para se ter uma ideia, senhores, apenas fazendo um parênteses aqui, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União orientou boa parte da nova lei de licitações. Boa parte da nova lei nada mais é do que incorporação de entendimentos dos tribunais de contas na legislação. Isso veio a ser positivado então no texto legal. Então daí a importância, já adianto para os senhores, de se manterem atualizados em relação a tudo que acontece nos tribunais, sobretudo o Tribunal de Contas da União. Mas voltando ao nosso exemplo aqui, eu extraí de um acordo, esse acordo em 925/2009, a seguinte passagem: a fim de não restringir o caráter competitivo do certame, as exigências para a demonstração da capacidade técnica operacional de licitante devem se limitar a aspectos indispensáveis à garantia do cumprimento das
das obrigações pelo futuro contratado mediante justificativas tecnicamente fundamentadas. Ou seja, se não for necessário, eu não preciso de exigir. Essa exigência deve se limitar ao mínimo para que se garanta tanto o cumprimento da legislação quanto se alcance as finalidades. Não posso haver uma desproporção, essa balança ela tem que ficar equilibrada, esse é o termo. Por fim, a nossa terceira e última premissa, que eu, como já adiantei, um desmembramento da primeira, que é a questão do formalismo moderado. A forma, como eu já disse, ela é algo necessário, é imposto, ela é necessária para garantir aí todos aqueles objetivos, inclusive a isonomia e a justa competição. No entanto, ela não é um fim em si mesmo, né? Ou seja, ela é apenas um meio para se atingir os objetivos do certame licitatório. E com base no formalismo moderado, com base nessas premissas, né, há determinados requisitos, às vezes eles podem ser até algumas irregularidades formais, a depender da situação que não comprometa a todo o certame, elas podem ser até desconsideradas ou mesmo corrigidas. Eu trouxe algumas questões aqui para a gente ter uma noção como a forma não pode prevalecer, ela não pode ser exacerbada, tem que ser um formalismo necessário. O necessário é o quê? Para atingir as finalidades. Eu trouxe aí o primeiro caso aí, um julgado aí, embora de 2003, é um julgado muito interessante, que traz a questão do formalismo para a gente, que é um caso que um licitante foi inabilitado porque lançou as assinaturas fora do local indicado. Veja, ele não deixou de apresentar os documentos, ele apresentou os documentos, mas com assinaturas fora do local indicado. Uma exacerbação. Isso chega a ser o quê? Privilegiar a forma. A forma passa a ser mais importante do que o próprio objetivo da licitação. Isso não é aceito, né? Não pode ser aceito, tanto que a jurisprudência ela rechaça. Vejamos, não? Repudia-se o formalismo quando inteiramente desimportante para a configuração do ato. Falta de assinatura nas planilhas de propostas da licitação não invalida o certame, porque rubricadas devidamente, né? Interessante. Eu trouxe um outro aqui, indevida desclassificação de proposta por ausência de catálogos técnicos ou prospectos do sistema de ar-condicionado, a mesma ideia também do STJ de 2005, né? A fim de resguardar o interesse público e assegurar a administração, instituir em procedimentos licitatórios exigências referentes à capacidade técnica e econômica dos licitantes. No entanto, é ilegal a desclassificação na modalidade carta-convite da proposta mais vantajosa ao argumento de que nesta ação foram anexados os manuais dos produtos cotados, cuja especificação foi realizada pela recorrida. Então, o que nós extraímos desses julgados é que a necessidade de um formalismo moderado, em que a forma, senhores, reafirmo, é apenas um meio para alcançar os objetivos da licitação. A contratação mais vantajosa para a administração, como já vimos, e a ampla participação dos interessados. E é nesse sentido exatamente que a nova lei de licitações veio a incorporar esse entendimento no seu artigo 12, inciso 3, né, ao dispor que o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Esse dispositivo, então, senhores, nos deixa claro que a nova lei de licitações, ela já vindo acompanhando a evolução jurisprudencial, ela passou a consagrar a ideia do formalismo moderado explicitamente. O artigo 12, que eu acabei de ler para os senhores, ele explicitamente consagra a ideia do formalismo moderado. Lembrando, porque ele estabelece que o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. É isso, senhores. Esse foi o nosso vídeo em que nós tratamos aí de 3 premissas que eu entendo basilares para qualquer um que deseja participar de processos licitatórios, que são observar, conhecer as finalidades, entender as finalidades pelas quais são exigidas determinadas burocracias, determinadas formalidades, a proporcionalidade, saber que essas formalidades têm um fim a ser almejado e não um fim nela mesma, e o formalismo moderado, interpretar essas formalidades com a moderação necessária para que não façamos com que essa formalidade passe a ser vamos dizer assim, que essas formalidades passem a constituir aí o ator central do procedimento licitatório, quando nós sabemos que o ator central são as finalidades que se busca alcançar. Eu fico por aqui no nosso vídeo. Se você deseja mais conteúdo, obter
encontrar mais conteúdos sobre licitações e contratos aqui, nos acompanhe no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e encaminhe para os seus que você deseja que também tenham conhecimento sobre licitações e contratos. É isso, forte abraço!